Olá, tudo bom, gente? É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez no Mão Amiga Cast. E, gente, o episódio de hoje está muito especial. Eu quero, antes de começar, né, o episódio novo de hoje, pedir para vocês irem até os outros episódios daqui do Mão Amiga Cast, que tem muitos convidados bacanas que vêm falando sobre a questão do terceiro setor, a questão das associações e principalmente o trabalho que a Associação Mão Amiga tem desenvolvido aqui na comunidade de João Pessoa. Então, você é nosso convidado para conhecer mais do nosso trabalho. E claro que esse episódio está vindo para somar ainda mais com esses conhecimentos, porque a gente trouxe aqui, conseguimos trazer aqui uma pessoa que é muito entendida do assunto, principalmente de assistência social, que é a Inara Neves. Ela é há mais de 20 anos assistente social e tem também uma empresa relacionada ao terceiro setor. E aí ela vai explicar direitinho para a gente tudo isso agora. Seja muito bem-vinda, Inara. Obrigada por aceitar o nosso convite. E eu tenho certeza que tudo que vai ser falado e compartilhado aqui vai ser para realmente esclarecer muitas dúvidas de pessoas leigas, pessoas que ainda não conhecem o trabalho da assistência social e do terceiro setor. Quero agradecer, né, aqui a Mão Amiga por ter nos convidado a fazer parte deste quadro, certo? Uhum. É um prazer poder estar aqui e compartilhar um pouco com vocês aquilo que a gente tem adquirido ao longo do tempo de experiência junto à assistência social. Como você falou, né, eu sou assistente social há mais de 20 anos. Hoje a gente trabalha com assessoria ao terceiro setor. E a maioria das instituições do terceiro setor que a gente dá assessoria, elas são de atividades da assistência social, né? Elas compõem o SUAS aqui na região da Paraíba. Então, vai ser um prazer poder falar, né, e dialogar sobre esse assunto. Pronto, perfeito. Então, Inara, vamos começar lá do iniciozinho de tudo. Quem é Inara Neves? Fala um pouquinho da tua história, como você chegou até onde você está agora e por que a assistência social? Ah, tá ótimo. Acho que desde criança, né, meus pais me conduziram a um trabalho junto com as pessoas que mais necessitam, situações de vulnerabilidade. Então, sempre fui estar envolvida em campanhas, né, para ajudar, arrecadar alimento, doação de roupa, de brinquedo, na Dia das Crianças, Natal. Então, a gente sempre teve esse envolvimento com a comunidade e, de forma especial, com a ajuda, né, àqueles que estavam em situação de vulnerabilidade. E aí eu cresci nesse meio, né, tanto dentro da igreja como a minha família, que tem essa característica. E aí fiz o curso de serviço social, onde a gente pôde entender que toda a ação que a gente faz como sociedade civil, quando ela é institucionalizada, ela passa a ser um direito, né? Não é mais uma caridade, ela passa a ser um direito. E aí eu comecei a entrar nessa vertente, né? Como Inara Neves pode ajudar as pessoas a garantir direitos. E na minha trajetória, já passei por CRAS, já passei por CREAS, já passei por unidade de saúde. E hoje a gente trabalha exclusivamente com o terceiro setor, com as organizações da sociedade civil que trabalham, né, nessa garantia de direitos, né, mas um viés não mais público, mas um viés privado com interesse público. Entendi. Mas aí, no caso, explica para uma pessoa leiga que não conhece, uma pessoa que está nos assistindo em casa, o que é o terceiro setor? Ah, tá certo. A sociedade ela é dividida em setores, de acordo com a economia. Então, a gente tem o primeiro setor, que é aquele setor que é do poder público, né, na esfera federal, na esfera estadual e municipal. Então, é poder público, então a gente considera primeiro setor, né, e da divisão da sociedade. Uhum. Quando a gente fala em empresas que têm interesses econômicos, então a gente está falando do segundo setor. E quando a gente fala de uma organização privada, mas sem fins econômicos, que está, inclusive, dentro da sociedade civil,
tá certo? Então, a gente chama de terceiro setor. Então, primeiro setor é o setor público, segundo setor é o setor da economia e o terceiro setor é o sem fins lucrativos, aquele de organizações da sociedade, que aí está dentro organizações religiosas, sindicatos, está dentro associações, institutos, clubes, fundações, está dentro do terceiro setor. Entendi. No caso, com terceiro setor é aquele que não tem a questão do financeiro, né, como você estava explicando, nem faz parte de algo do governo, basicamente. E, geralmente, o terceiro setor são associações e são entidades religiosas que não têm fins lucrativos ou, por exemplo, e que tem que atender a sociedade ou não necessariamente? Por exemplo, tem que ter ações que favoreçam a sociedade ou isso não é uma obrigatoriedade para fazer parte desse patamar do terceiro setor? Certo, é interessante a sua pergunta, né? Porque, na realidade, quando a gente fala de uma associação, toda associação nasce com um interesse comum de ajudar a alguma causa. Pode ser uma causa animal, ambiental, ou uma causa social, educacional, de saúde. Então, na realidade, nasce com um interesse. Então, toda associação, todo clube, toda associação, reunião de pessoas que se reúnem, que criam um CNPJ, tem uma finalidade. Então, todas elas vão estar servindo à sociedade, quer seja de forma ambiental, social ou na forma animal, que a gente tem muitas instituições de proteção animal, de proteção do meio ambiente, como também de educação, de saúde, de assistência social. Então, toda instituição dentro do terceiro setor, ela vai ter esse viés de ajudar, de contribuir para que a gente tenha uma sociedade melhor, um mundo melhor, né? E geralmente elas iniciam no bairro, é local, e aí vão se expandindo e vão crescendo e vai tomando conta da região, do estado e até a nível nacional. Mas geralmente começa ali no bairro, né, que eu acredito que a Mãos Amigas começou assim, hoje já está João Pessoa, Bahia e se expandindo, né? Então é assim que começa com uma célulazinha e vai crescendo, né, fazendo bem e espalhando bem. Então, o terceiro setor, ele tem esse sabor de estar junto da comunidade, de conhecer a realidade local, né? E, a partir dessa realidade local, trazer soluções. E aí, como ela não é governamental, mas ela tem interesse público, porque ela vem solucionar uma necessidade que surgiu para ela ser criada, para ela ser fundada. E muitas vezes não é só a sociedade que alimenta financeiramente essas organizações. Também tem o setor privado que investe e ajuda porque tem a responsabilidade social e também tem o financiamento do poder público que chega, né? E assim o SUAS vai criando sua identidade, porque cada organização que desenvolve um serviço socioassistencial, ele pode se inscrever no Conselho de Assistência Social e se tornar uma entidade do SUAS. Tá, então vamos começar a entrar nessa questão do SUAS, né? Que é Sistema Único de Assistência Social. No caso, todo assistente social tem que estar cadastrado no SUAS? Não, na realidade, o SUAS não é um cadastro. Vamos dizer que na política nacional, tá? É uma forma de organizar as atividades que a assistência social presta. Então, foi criado um sistema, igual o SUAS, que é o Sistema Único de Saúde. O SUS, que diga. Né? É o Sistema Único de Saúde. Então, ele padronizou o atendimento público da saúde aos brasileiros. Então, o SUAS é esse sistema que vem padronizar o atendimento à sociedade através da assistência social. Então, essa padronização, tá certo? Esse sistema único, ele nasceu para atender as pessoas que dele precisam. Então, os municípios, os estados e o governo federal saem daquela visão de ajudar, de ser um benemérito, uma caridade às populações carentes, em situação de vulnerabilidade de seus territórios. Então, para deixar
viés de caridade, de ajuda, do político bonzinho. Sem ser algo esporádico, mas ser um negócio, uma coisa, né, certinha, que todo mundo tem que fazer, mas se tornaria o quê? Uma obrigação, no caso. Não seria mais uma... Na realidade, o SUAS, ele veio tirar esse olhar de caridade para poder trazer um olhar de direito. Entendi. Então, é obrigação do Estado, é dever do Estado e direito do cidadão acessar o Sistema Único de Assistência Social, né? Então, a diferença entre o sistema de saúde e o sistema de assistência social é que o de saúde ele é universal, ele é para todos. E o de assistência social é para todos que deles necessitam. Então, existe aquela padronização, tá certo? Que é pelo CAD único, que é o cadastro, certo? Do governo federal para pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, quem está dentro do CAD único, quem tem uma renda familiar, tá certo? Até 3 salários mínimos ou uma per capita de meio salário mínimo por pessoa está dentro do CAD único. Então, este é beneficiado pelo SUAS. Né? Então, existe essa diferença. Então, quem tem condições financeiras não consegue acessar o SUAS. Né? Basicamente, seria isso. Esse cadastro no CAD único é realizado pela pessoa mesmo ou já é algo que a própria Receita, o próprio sistema já consegue identificar e já enquadrar essa pessoa? A pessoa tem que ir lá procurar um local para poder fazer seu cadastro? Como é que funciona? Bom, funciona assim. O SUAS, ele é esse sistema, né, que ele é cofinanciado pelo governo federal, estadual e municipal. Então, é um sistema amplo que abrange o Brasil inteiro. Dentro do SUAS existem os equipamentos que são da assistência social. E um deles é o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. E é o CRAS responsável para fazer o acompanhamento das famílias do seu território e inseri-las dentro do CAD único. Então, não é algo que está ligado à Receita Federal, mas é algo que está ligado a esse equipamento, a esse território onde esse equipamento abrange, né, onde pega as famílias que estão em vulnerabilidades, trazem ela para perto e dá essa cobertura, essa ajuda. E as famílias, né, que entram em situação de vulnerabilidade, elas também acessam o CRAS para poder fazer parte e ter esse atendimento do SUAS. Entendi. Quais são os programas, Inara, que as pessoas que têm que estão no cadastro único lá, que estão participando daquela assistência do CRAS, quais são esses benefícios que essas pessoas têm? Assim, cita alguns exemplos para a gente. Tá certo. O CRAS é a porta de entrada do SUAS, tá certo? Então, você chegou até o CRAS, então você está entrando dentro do SUAS. Lá tem uma equipe técnica que vai lhe receber. E essa equipe técnica, dependendo da sua vulnerabilidade, ela vai fazer o PAIF, que é um plano individual de acompanhamento daquela família, onde ela vai ver quais são as vulnerabilidades daquela família e, diante das vulnerabilidades daquela família, ela vai fazer os encaminhamentos e o acompanhamento que a família precisa para sair da situação de vulnerabilidade, para ter uma evolução, certo? Certo. Então, quando chega aí, ele vai identificar tem habitação ou não tem habitação. Então, se não tem habitação, então, por estar cadastrado no CAD único, ele vai ter a ajuda, né, o auxílio aluguel. E ou vai ser encaminhado para um programa de aquisição de uma casa. Então, a gente já começa por aí. As crianças, as pessoas em idade escolar, estão na escola ou não estão na escola? Então, já encaminha para a escola. A situação financeira daquela família, ela está com o valor abaixo do padrão que é de, acho que é 1/4 de salário mínimo por pessoa. E aí vai dizer, se estiver, então, ela tem direito ao quê? Ao programa de transferência de renda, que é o Bolsa Família. Então, ela vai ser inserida dentro do programa do Bolsa Família. Existe alguma vulnerabilidade de violação de direitos, quanto a, se tiver uma pessoa idosa, a violação de patrimonial. Então, existe alguma violação para essa pessoa idosa também na questão de negligência. Então, ela vai ser o quê? Encaminhada para o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social,
que vai acompanhar essa família para mudar esse quadro, tá certo? De violação de direito. Então, a gente começa a enxergar o CRAS como sendo essa porta que vai entrando dentro do CAD único e vai vendo a necessidade. Então, se a família ela tem uma situação financeira, né, precária, se ela está em questão ocasionando risco, ela vai ter direito ao vale alimentação, ela vai ter direito ao vale gás, ela vai ter direito à tarifa de energia social. Então, tudo isso para as famílias que estão dentro do CAD único. É preciso estar dentro do CAD único. Inclusive, para fazer concursos públicos, Enem, tem a dispensa da taxa também, por estar dentro do CAD único. E outras formas de acesso, várias instituições, até mesmo as instituições dentro do terceiro setor, ou instituições educacionais, elas fornecem bolsa através da inscrição do CAD único, porque está já sinalizando que aquela família é uma família que está em vulnerabilidade. Aí, me dê licença, Carla. Não, eu já ficar à falei vontade. entre CRAS e CREAS, eu queria só fazer uma distinção, tá? Certo. Então, são equipamentos assim, essenciais dentro do SUAS, o CRAS e o CREAS, que são equipamentos de porta de entrada. O CRAS, a gente diz que ele está na proteção básica. Então, é aquele equipamento que vai pegar a família e proteger a família para que não seja violado os direitos. Mas quando tem um direito violado, ela já sai, né, do cuidado do CRAS e vai para o cuidado do CREAS. Porque o CREAS ele vai fazer com que essa violação de direitos não se agrave ao ponto de haver rompimento de vínculos familiares. Então, o SUAS é aquele sistema que faz com que existam os vínculos familiares e comunitários. Né? Porque a pessoa, por si só, ela precisa viver em comunidade. Ela precisa sair do isolamento. E a família tem que ser fortalecida. Então, tanto o CRAS como o CREAS vai fortalecer as famílias para que ela seja capaz, né, de responder e de fazer com que os membros possam crescer e se desenvolver, né, com normalidade, naturalidade, com seus direitos garantidos, né, e hoje em dia, né, até mesmo a questão mental, né, com a saúde mental e física. Então, a gente vê esses dois equipamentos desse jeito. Então, quando a pessoa chega no CREAS, é porque já houve uma violação de direitos. Então, aquela pessoa, ou aquela criança, ou aquele adulto, ou aquele idoso, aquele jovem, né, ele vai ser trabalhado. O adolescente que está em medida socioeducativa, ele é encaminhado para o CREAS. Uhum. E lá no CREAS tem oficinas de convivência. Lá no CREAS também, muitos deles que fazem a pena comunitária, não é isso? Uhum. É o CREAS que acompanha também esses jovens para que eles sejam inseridos dentro da sociedade e da família, né, e não volte a cometer novamente o delito. O CREAS usa de instituições e associações que são parceiras para poder cumprir essa... por exemplo, como você falou, né? Tem uma família que está lá no CREAS e que está tendo alguma dificuldade, vamos supor, o idoso precisa de ter serviço de convivência. E eu sou uma associação que oferece esse tipo de serviço de convivência para o idoso. Então, o CREAS encaminha, né, para essa associação que esteja regulamentada e inscrita junto ao CREAS, para que esse idoso tenha acesso a esse tipo de serviço. Seria mais ou menos dessa forma? Não. Justamente todas as instituições que a gente acompanha, ou dá consultoria, ou faz assessoria, ou gerencia os projetos dessas associações, a gente costuma levar elas a interagir com o CRAS do seu território. Quando interage com o CRAS do território, então, as vulnerabilidades que tem naquele território, se as associações, instituições tiverem como absorver as famílias, elas vão e absorvem, né? Porque todas as instituições, elas prestam o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que é um serviço que ele é executado de forma indireta pela sociedade civil. E aí, eles são referenciados pelos CRAs. Ou seja, a técnica do CRAS acompanha esses serviços que acontecem nas associações, instituições,
nos projetos sociais dentro do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Então, há esse encaminhamento, sim, né? Como assim também o CREAS do território pode fazer a mesma coisa, encaminhar. Até porque o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, a prioridade dele são crianças, adolescentes em isolamento, em medida socioeducativa, em atraso escolar. Uhum. Então, quando acontecem essas violações de direito, eles têm prioridade de acesso ao serviço de convivência, que são executados justamente pelas organizações da sociedade civil que estão dentro do terceiro setor. Perfeito, Inara. É uma aula, né? Eu estou aprendendo muita coisa aqui. Mas aí eu vou querer partir agora para... O seu trabalho agora está sendo como... o SJ Assessoria, né? No caso, você está prestando consultoria e assessoria para o terceiro setor, fazendo treinamentos, inclusive, né? Mas antes de a gente ir para esse lado, eu gostaria de saber, Nara, ficou faltando alguma coisa sobre o SUAS, sobre a questão da assistência social que você queira também acrescentar antes da gente partir para essa segunda parte? Ou para você já falamos o suficiente sobre isso? O que você gostaria de acrescentar mais? Não, seria interessante que as pessoas também entendessem, né, que o SUAS, ele não só tem o CRAS e o CREAS, ele tem o Centro POP, ele tem as unidades de acolhimento de criança e adolescente, eles têm as unidades de proteção à mulher vítima de violência. Uhum. Então, o SUAS ele é muito grande. Ele não só atende o CRAS e o CREAS, ele tem outros equipamentos que estão aí para acolher todas as pessoas que se sentem em situação de vulnerabilidade, a pessoa em situação de rua, né? A mulher que está se sentindo agredida e precisa de proteção. Então, o SUAS é essa casa grande que acolhe todas as pessoas. Inclusive, hoje a gente tem aqui em João Pessoa os Aral, né, que são venezuelanos, que também estão sendo acobertados e acolhidos pela política do SUAS. Então, a gente vê essa grande extensão que ajuda realmente as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, a gente pode, num outro momento, detalhar um pouco mais sobre esses outros equipamentos, né, voltados à pessoa em situação de rua, à mulher que é acometida de violência doméstica, e que o SUAS também dá esse suporte em outros equipamentos, sem ser o CRAS e o CREAS. É uma grande família ali, né? Como você estava falando, uma casa enorme que tem vários setores, vários braços ali que dão esse suporte para a sociedade. É interessante as pessoas terem acesso, saberem do seu direito, porque às vezes a pessoa está passando por uma situação ali e não sabe, não faz ideia que ela tem direito a tudo isso. Tem direito a um auxílio, tem direito a uma ajuda, seja ela no sentido financeiro, como no sentido também de assistência para a família. Por exemplo, Inara, me surgiu agora só uma curiosidade. Adolescentes, jovens, dentro da família ali, que essa mãe, esse pai, esse avô, essa avó está sofrendo no mundo das drogas, nesse sentido da criminalidade, das drogas. Existe também esse tipo de assistência também seja com psicólogo, alguma coisa desse tipo, pelo SUAS? Quando existe essa fragilidade, que a gente diz que é uma criança e adolescente que está numa situação de risco, porque no lar existe, né, a questão da drogadição. Então, o SUAS ele vem para trazer essa criança, tirar ela de dentro do lar, assegurar que ela tenha acesso à escola, assegurar que ela tenha uma atividade extra dentro de um serviço de convivência, dar essa proteção e também encaminha a família para os serviços. Aí, já nesse caso, ele vai encaminhar a família para um CAPS AD, que trabalha justamente com a questão do alcoolismo, da drogadição. Então, ele vai conversar com a rede, com o agente de saúde da região, para poder fazer esse trabalho junto à família. E se a família quiser, né, vai ser inserida, tá certo, dentro de alguma atividade no CRAS, para também, principalmente a questão de profissionalização, para que essa família possa também se sustentar. Então, existe toda essa cadeia que ela é acionada para a proteção desse caso aí. Então, existe a escuta com a família, existe para saber se a família quer sair da situação de drogadição, né? Mas é acionado o conselho tutelar também,
que faz parte também da rede de garantia de direitos desta criança e do adolescente. Então, é um sistema que ele começa a ser montado, né? A criança tem que estar na escola, a criança tem que ir para um serviço de convivência, né? A família vai começar a receber a visita, o conselho vai ser acionado. Então, existe toda uma rede que vem para que aquela família mude a situação dela. Então, se agravar a situação da criança e do adolescente e correr risco, então a equipe do CREA, junto do Conselho Tutelar, vai fazer o quê? Vai retirar a criança daquele lar. E vai procurar quem da família, né? Quem da família dessa criança pode abrigar a criança. Então, se não tiver nenhum lugar, quem tem que abrigar é o Estado. O Estado. Muito bom. Então, Vinara, vamos falar agora sobre a SJ Assessoria, que é voltada, né, para a assessoria do terceiro setor. Você tem dado treinamentos, inclusive associações parceiras de Associação Mão Amiga já receberam também esse tipo de treinamento, a equipe, né? Fala um pouquinho sobre como é esse trabalho. Ok. É uma alegria, né, falar sobre isso, Carla, porque é algo assim que me realiza, que me completa, junto às instituições. Então, como tudo surgiu? A gente trabalhando e muita gente pedindo, me ajude a fazer isso, me ajude, como é que eu faço um plano de trabalho, como é que eu organizo o meu projeto social, como é que eu abro a minha instituição. Então, muitas pessoas acessando, querendo entender como fazer para funcionar de forma correta, legal, as suas instituições, como fazer um planejamento, como preparar a equipe, como iniciar uma atividade da assistência social dentro de suas organizações. Então, a gente começou ajudando, né? E foi cada vez mais crescendo o acesso, o interesse e o desejo de pessoas de poderem se organizar e de se regulamentarizar. Então, foi aí que surgiu a SJ Assessoria Social, onde a gente faz assessoria, consultoria e treinamentos, tá certo? De equipes. A gente, dentro da assessoria, a gente atende aqueles que estão iniciando agora, que não tem nada, né, e querem iniciar do zero, como aqueles que já estão há muito tempo trabalhando, mas não tem aquela organização que hoje o setor necessita, né? Desde 2014, a gente tem uma lei que é o marco regulatório das organizações. Esse marco surgiu, né, que a gente chama de MIROSC, ele surgiu justamente para facilitar o financiamento público dentro das organizações do terceiro setor, que não tinha nada que dissesse qual o caminho a seguir. Então, o MIROSC veio para fazer esse caminho. A gente já teve 2 resoluções após a publicação dessa lei, né, para poder regulamentar. A gente recentemente teve agora o manual do MIROSC também bem esmiuçado para que as pessoas entendam. Então, como é que as instituições elas vão se organizar? Então, a assessoria ela faz isso, ela organiza a sua instituição para que a sua instituição fique legalizada ao ponto de fazer parcerias com o privado, de submeter propostas a editais, né? A gente organiza todo o serviço da instituição para estar dentro dos serviços socioassistenciais do SUAS e poder ter a inscrição no Conselho de Assistência Social, porque é um pré-requisito para que você faça os financiamentos da política da assistência social, receba recurso público, ter esses conselhos de direitos. Então, tem um conselho de assistência social, o conselho da pessoa idosa, o conselho da criança e do adolescente, né? Todos eles têm fundos que financiam, né, os projetos sociais e as instituições. Então, a gente organiza a instituição toda, dá entrada nesses conselhos, acompanha, né, todo o passo a passo para que eles possam estar recebendo essas certificações. E a assessoria faz tudo isso. E todos os meses a gente dá um treinamento a todo mundo que a gente assessora. A gente tem um workshop mensal que a gente traz várias informações, né? Inclusive, uma das coisas que as pessoas não veem assim, dizem, eita, a gente nem sabia disso. Muita gente chama de ONG, né? Mas hoje no Brasil o termo ONG está em desuso. É OSC, né? Agora é OSC ou OSC, por causa de quê? Do marco regulatório.
Quando em 2014 surgiu o marco regulatório, né, se achou por bem não chamar as instituições de não governamental, mas se achou por bem de chamar de organizações da sociedade civil. Ou seja, Entendi. são organizações que são formadas pela sociedade civil, mas elas têm um interesse público. Então, Porque não deixa de ser governamental, né? exatamente. E a sociedade civil, nos conselhos, eles participam das políticas públicas. Então, quer queira, quer não, eles estão inseridos nessa parte também pública, né? É o público-privado junto. É uma forma de poder chegar mais próximo da comunidade, algo que o governo por si só não conseguiria atingir camadas específicas que a OSC consegue ali atingir e chegar, né? Perfeito, é isso mesmo que acontece. E por isso que o setor público, ele financia atividades da sociedade civil, das OSCs ou da OSC. Por quê? Porque ele sabe que vai chegar lá na realidade onde ele, com seus equipamentos, não consegue. Um CRAS que tem uma equipe com 5, 6 pessoas trabalhando, e a gente tem aí um CRAS que ele atinge 10, 12 bairros. Então, ele não consegue ir na realidade, trabalhar localmente, mas as instituições que estão nos bairros podem. Então, o CRAS ele se torna o quê? Parceiro dessas instituições, e as instituições passam a ser referenciadas por esse CRAS, entendeu? Então, é assim que acontece. E aí a gente faz todo esse trabalho de diálogo, de ensinamento, de treinamento, capacita as equipes. Inclusive, agora, sábado, agora, dia 29, a gente vai estar com um curso, né, especialmente para assistente social, né, para assistente social que trabalha no terceiro setor, ou quer trabalhar no terceiro setor, para que ela possa entender como é que acontece o serviço, qual é o papel dela dentro das organizações da sociedade civil. Então, a gente vai estar também trabalhando isso de forma específica para a assistente social, que é uma peça-chave dentro do terceiro setor. É bem interessante, Nara, porque, assim, muitas pessoas têm aquela boa vontade de querer ajudar o próximo, de querer ajudar aquela sociedade ali, mas estando regulamentado, estando dentro desse sistema, com certeza a chance de poder aquela pessoa ajudar mais e mais pessoas é muito maior, tendo em vista essa parceria junto com o governo, junto com toda essa organização do CRAS, do CRES. Então, assim, é importante a pessoa procurar e tentar se regulamentar, né? Não trabalhar de forma ali, às vezes é pequenininho ainda, mas procurando uma assessoria, procurando alguém que possa, porque realmente é um pouco burocrático, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, mas é muito difícil, tem que fazer projeto, eu tenho que ter isso, tem que ter aquilo outro, mas é assim que vai ter crescimento, aquela organização, aquele grupo ali que está querendo ajudar outras pessoas, vai ter um crescimento mais relevante e poder atingir mais pessoas, né? E até porque hoje em dia a gente não consegue mais trabalhar na informalidade. Até para um setor privado lhe ajudar, ele quer que você tenha um CNPJ, que você esteja regulamentado, sim, ele quer que o poder público reconheça você, né? Então, para tudo isso é preciso se organizar. Hoje em dia a gente não consegue mais crescer um projeto social na informalidade. Ele tem que se formalizar, ele tem que ter seu estatuto, seu CNPJ, ele tem que estar dentro do que rege as leis, né, brasileiras para este setor, para esse tipo de segmento. E até porque cada vez mais ele está se profissionalizando. Hoje, 4,7% do PIB brasileiro está relacionado à empregabilidade dentro do terceiro setor. São mais de 6 milhões de cargos que são ocupados dentro do terceiro setor. Então, ele já influencia a economia do Brasil. Então, é por isso que tem que sair da informalidade. Tem que se organizar. E a estrutura, né, de uma instituição, ela é uma mesma estrutura de uma empresa. A diferença é que ela não tem lucro. Ou seja, aqueles que a dirigem, não a dirigem para enriquecer. Eles a dirigem para que todo o dinheiro que entre seja revertido para a
sociedade. Né? E uma empresa não. Aquele que ele a dirige para seu lucro próprio. Né? Então, a diferença é só o lucro. Tem até organizações que têm fins econômicos, que eles comercializam serviços, que eles comercializam material, livros, eles comercializam. Mas o fins econômico não é fim lucrativo. É só para o quê? Alimentar o recurso, alimentar a própria ação e missão daquela instituição. Não é para distribuir com as pessoas. Então, há essa diferença. Então, o terceiro setor ele é uma empresa, mas uma empresa sem fins lucrativos. Uma empresa que a única finalidade dela é atender a sua causa, a sua missão, à sociedade. Ai, perfeito. E, Nara, a gente já está chegando no finalzinho. A conversa é boa e passa voando, passou muito rápido. Mas eu queria agradecer mais uma vez. E tem mais alguma coisa que você, nas suas considerações finais, queira acrescentar? Fique à vontade e falar aí pra gente o que você quer falar, agradecer, enfim, pode ficar à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Pedir também para quem está assistindo seguir o nosso Instagram, que é SJ Assessoria Social. Segue lá, que a gente tem muito material, muito conteúdo lá, falando sobre terceiro setor, falando sobre SUAS, falando como formalizar uma instituição. Então, você também tem muito a aprender acompanhando o nosso Instagram. Então, muito obrigada pela oportunidade e aí fica à disposição. Se surgir alguma dúvida, alguém quiser que a gente retorne aqui para falar mais sobre algum assunto, a gente está à disposição. Obrigada, viu? Nada, obrigada a gente. E é isso. Esse podcast, o Mó Amiga Cast, ele é o resultado de um projeto que se chama Construindo Campeões, onde a gente tem capacitado jovens e adolescentes ao mercado de trabalho. A gente teve palestras de como fazer seu currículo, de como se comportar numa entrevista de emprego. A gente também teve palestras sobre empreendedorismo, sobre gestão. Então, esse projeto inclusive, né, incluindo esse podcast, para trazer também conhecimento. E é isso que a gente está tentando trazer aqui a cada episódio, não só falar do trabalho realizado pela associação, que são diversos, mas também trazer pessoas para poder explicar um pouco de como funciona, de como estar inserido no terceiro setor e buscar ali esclarecer o máximo possível, tirar todas as dúvidas possíveis, para que vocês entendam um pouco do trabalho das OSCs. E é isso, pessoal. A gente vai finalizar com o coração apertado, porque a gente queria conversar mais, né, Inara? Mas a gente já está com o tempinho apertado. Mas muito obrigada por ter nos assistido, ter nos acompanhado até aqui. E até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Né?